Salve galera, tá no ar mais um Texto e Contexto. Hoje eu vou estar falando para vocês das primeiras civilizações. E o que elas têm em comum? O que elas têm em comum? O que elas têm em comum? Que todas elas são civilizações de regadio. Ou seja, elas surgiram em torno dos grandes rios. Egito em torno do rio Nilo, a China em torno do rio Amarelo, a Índia em torno do rio Hindu e por aí vai. Hoje eu vou estar falando para vocês de Mesopotâmia. Mas o que é Mesopotâmia? Mesopotâmia é uma palavra grega que quer dizer terra entre rios. E onde que a gente vai estar? Atualmente a Mesopotâmia fica no Irã e no Iraque. E ali o bicho pegou. Pegou de que jeito? Era a única região fértil de toda aquela parte da Ásia. Resultado, nós vamos ter grandes civilizações batendo a cabeça ali, brigando por esse pedaço. O que acontecia? Durante as cheias, os rios inundavam e traziam para todo o terreno o humus que ficava lá no fundo do rio. Resultado, a terra se tornava super fértil. E ali, plantando, tudo dava. Só que tem um lance interessantíssimo desses caras. Eles conseguiram montar uma sociedade extremamente avançada. Por quê? Não tinha pedra, não tinha madeira, não tinha nada disso. O que os caras inventaram então? O tijolo. Esse mesmo tijolo que a gente usa hoje aí em casa foi inventado pelos caras. Como é que era feito? Palha amassada no barro, fazia os quadradinhos, botava para secar no sol e depois neguinho, ó, fazia as casas. E cada coisa maravilhosa. Daí os caras, posso dizer o seguinte, não vou dizer que inventaram não, tá? Para não ser muito cabuloso. Mas eles aprimoraram a matemática. Inclusive os números binários, 0 e 1. Se existe computador hoje, os caras começaram a pensar nisso lá. E nós tivemos várias civilizações ali. Os sumérios, que com eles veio a escrita, que é um legado que a gente tem até hoje. E a primeira escrita tem um nome até interessante que chama cuneiforme. Por que ela tem esse nome? Porque ela era feita em forma de cunha. Era marcada em forma de cunha. O barro praticamente eles usavam para tudo. Para ferramentas, utensílio doméstico, escrever e um monte de outra coisa. Dos sumérios chegaram também os acádios, os babilônicos, os assírios, e todos esses caras foram se misturando ali na Mesopotâmia, e cada um contribuindo com uma coisa, dando outra, e mudando a cara daquela região. O que eu posso dizer para vocês, que é mais interessante ainda, e aí para nós vocês que estão aí acompanhando, muitos de vocês aí podem estar no ensino médio, podem estar no ensino fundamental, para a galera que está no ensino médio, se preparando para vestibular, a parte importante é o legado desses caras. Primeiro, política, organização social. Para você produzir, você precisava organizar as pessoas. E aí, como que você fazia isso? Com a hierarquia. Só que lá tinha uma parada muito maneira. O Estado era teocrático. Sabe lá o que é isso? Eu digo para tu que sou Deus. E aí, como é que tu vai fugir? Você vai ficar com medo, é lógico. Porque uma coisa eu falar para você como homem, como rei, falar assim, não faça isso. Outra coisa eu falar assim como Deus, não faça isso. Aí, meu irmão, tu não vai fazer mesmo, vai morrer de medo. Então, todas essas civilizações que eu estou falando para vocês, todas elas eram teocráticas. Todas elas acreditavam que os líderes que estavam ali porque os deuses quiseram. E a maioria delas era politeísta. A única que não era politeísta, que vai estar vivendo nessa mesma região, são os hebreus. Que eu vou deixar para falar para vocês numa outra história, que é um povo já com uma outra característica. Agora a gente vai estar falando mais a respeito dessa turma que ficou ali realmente na Mesopotâmia. Como, por exemplo, os assírios, extremamente bélicos, militares. Eles já vinham de uma maneira que os outros nem conheciam. Por exemplo, eles tinham a tecnologia do ferro, enquanto a galera se defendia com arma de bronze. Eles vinham com arma de ferro, davam um ataque, dominaram tudo. E era uma outra característica desses povos. Todos eles tinham essa característica bélica de dominar. Um vinha, dominava o outro vinha, dominava o outro, e sempre dando uma contribuição científica. Sempre deixando mais uma outra coisa para as novas gerações que chegavam. Então, quer dizer, essa civilização, ela foi acabando se tornando uma civilização que contribuiu muito para tudo que a gente tem hoje. A computação, a matemática em alto nível, se você vê as construções que os caras faziam, os sumérios, por exemplo, com seus sigurates, templos assim, incríveis, muito bem feitos. E de onde que eles tiravam toda essa perfeição? Através dos números. Pô, esses caras foram os primeiros a dividir o dia em hora, minuto e segundo. A dividir o ano em 360 dias.
a esfera em 360 graus. Eles já trabalhavam nisso tudo. Então, mas ó, deixar claro uma coisa. Eu estou falando da Mesopotâmia. Isso tudo aconteceu na Mesopotâmia. Mas não quer dizer que não tenha acontecido em outras partes do mundo. Nas outras partes do mundo, foram praticamente, assim, eu posso até dizer, como eu disse no início da aula, explodiram praticamente juntas na África, com o Egito, na China, como eu já disse. Todas elas, a gente vai ter assim, uma explosão de tecnologia e de conhecimento. Por quê? Porque o homem tinha necessidade de explorar ao máximo a natureza para poder se perpetuar e chegar aos dias de hoje. Então, quanto mais ele entendia a natureza, mais ele buscava cientificamente, digamos, ferramenta para dominar cada vez mais e crescer cada vez mais. Para você ter a civilização baseada, como eles falavam, por exemplo, se a gente olhar no livro didático, essa matéria você vai encontrar civilizações antigas, civilizações orientais, civilizações hidráulicas, civilizações de regadio, mas a característica básica, volto a dizer para vocês, é a questão das águas e do rio. Para controlar as águas, diques, isso, aquilo, outro, você precisava ter uma população muito grande. Eu estou falando de cidades que chegavam a ter 20 mil, 22 mil pessoas. Gente pra caramba vivendo na mesma região. Então, quer dizer, como controlar aquilo tudo? Tendo o Estado teocrático. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. A próxima aí tem mais. É nóis, salve, fui, tchau.